Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do TPM, o nosso lugar, esse lugar para engrandecer as vozes femininas na tecnologia. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente começa mais uma temporada, essa temporada sobre saúde e trabalho. E hoje a nossa convidada super especial que vai estar aqui com a gente é a Renata Rivetti. Ela vai falar sobre felicidade no trabalho, felicidade corporativa. Quero apresentar a Renata para vocês. Oi, Renata, obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite, Priscila. Renata, eu queria começar o nosso papo hoje contando um pouquinho sobre a sua história. Então, em 2020, você fundou a Reconnect, que é uma empresa especializada em felicidade corporativa, liderança positiva e redesenho do trabalho. Qual que é o seu propósito e o que te fez seguir por esse caminho? Legal. Eu me formei em administração, fui trabalhar com marketing no começo da minha carreira, passei muito tempo trabalhando com marketing e comecei a estudar numa busca por autoconhecimento a psicologia positiva, a ciência do bem-estar, da felicidade, e acabei percebendo que existia esse espaço para a gente discutir dentro das organizações. Então, eu acabei fundando a Reconnect justamente com esse propósito, como é que a gente constrói culturas de bem-estar que sejam aliadas aos negócios, né? Acho que por muito tempo a gente achou que os temas eram antagônicos e que o bem-estar era para cuidar de pessoas e resultados era de outra forma que a gente atingia. E hoje a gente entende que cuidando de pessoas, tendo aí pessoas mais motivadas, engajadas, felizes, a gente tem melhores resultados. Então hoje a gente tem trabalhado muito, principalmente nessa construção dessa cultura de bem-estar. Sem dúvida. Não, é um tema super relevante, né? E eu queria saber, assim, como que você define felicidade no trabalho nos dias de hoje? Legal. A gente, se perguntar a felicidade, todo mundo vai ter sua resposta, né? De fato, felicidade é subjetiva e individual. Mas a gente começa a entender, através de um pouco da ciência da felicidade, que felicidade vem de alguns aspectos, né? Os principais são de uma vida com prazeres, né? Uma vida de bem-estar positivo, de uma vida de alegria, que é essa vida que a gente chama de vida hedônica, e também desse segundo aspecto que é tão importante, que é a vida eudaimônica. Aristóteles já falava, né, há milhares de anos, de uma vida de virtudes, de autorrealização, de significado. Quando a gente pensa a felicidade no trabalho, por muito tempo também a gente olhou só esse olhar da vida hedônica, né? Então, dos benefícios, dos brindes, né? Das festas. Isso é importante para as pessoas, mas isso trabalha mais as necessidades básicas, né? Não os fatores que de fato motivam as pessoas. Então, felicidade no trabalho tem mais a ver com alguns outros aspectos, que seriam a gente ter boas relações no trabalho, ambiente de segurança psicológica, a gente se sentir reconhecido, valorizado, né, pertencente, e também esse outro aspecto do próprio trabalho, né, gostar do que eu faço, me sentir realizado, encontrar significado no meu dia a dia. Então, felicidade no trabalho não é um tema só do RH, né, de fato é cada um de nós, somos responsáveis pela nossa própria felicidade, e eu acho que o líder tem um papel importante também de olhar para esses aspectos, de motivar mais as pessoas através dos seus dons, dos seus talentos, e também construir um ambiente seguro psicologicamente. Sim. Quais são os fatores, então, que contribuem para a felicidade no trabalho? É possível citar alguns fatores? Você consegue trazer isso para nós? Com certeza. Hoje a gente se baseia muito no estudo da psicologia positiva, num modelo que é chamado de PERMA-H. São 6 aspectos que são importantes para essa construção de uma vida mais feliz, né? Então, o primeiro deles são as emoções positivas. Então, ter momentos de alegria, atos de gentileza, né? Então, momentos, de repente, da gente descontrair no ambiente de trabalho é importante. O segundo aspecto tem a ver com engajamento, eu usar mais os meus dons, meus talentos, né, minhas habilidades. Então, buscar mais atividades que me tragam esse sentimento de flow, né, de fluxo. O terceiro aspecto são as relações, e a gente olha, né, o quanto as relações são importantes na nossa vida e não deixam de ser no trabalho, né? Então, construir um grupo de apoio, ter um líder que me motiva, que me desafia, que me desenvolve é super importante. Ter pares que colaborem, né, é super importante. O quarto aspecto é a gente encontrar mais sentido no trabalho, né? Então, olhar para as nossas atividades e achar que, de fato, elas têm sentido, elas trazem significado para a gente.
O quinto aspecto são as realizações. Também não adianta a gente não celebrar, não olhar o nosso dia a dia, né? Ver as nossas conquistas e resultados no trabalho. E por fim, ter saúde, né? Que no trabalho a gente olha muito qualidade de vida, né? O quanto que o trabalho vem de forma harmônica na nossa vida, né? E não só viver para trabalhar. Sem dúvida, sem dúvida. É possível, Renata, medir, então, felicidade no trabalho? A gente usa muito esse modelo PERMA para mensurar mesmo, para fazer um diagnóstico. Então, existe uma pesquisa que é chamada de Workplace PERMA, que vem da Universidade de Pensilvânia, e ela traz aspectos, né, perguntas objetivas sobre esses 6 aspectos que a gente comentou, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de emoções positivas, a gente checa a sobrecarga, se as pessoas se sentem, né, momentos alegres no dia a dia. Quando a gente fala de relações, se meu líder me valoriza, me respeita, se eu sinto que eu posso compartilhar, né, minhas ideias sem medo. Então, hoje a gente tem feito, né, muitas vezes em parceria aí com a Pin People, uma pesquisa de felicidade corporativa para entender de fato qual é o aspecto que está melhor, qual é o aspecto que está ruim. Com esse primeiro passo de uma pesquisa quantitativa, a gente vai para uma etapa mais qualitativa também, conversar com pessoas, né? Entender como é que as pessoas se sentem em relação a esses aspectos. Então, hoje, apesar da, como a gente falou, a felicidade é subjetiva, é individual, hoje ela é mais científica, então dá para se mensurar, sim, e dá para trabalhar num plano de ação de acordo com esse diagnóstico. Sim. E tem aquela história mais conhecida, né, Renata, que é a própria performance, né? Que é, né, aquilo, as pessoas felizes, elas performam mais. Então, eu imagino que também isso pode ser levado em conta, né? Com certeza. A gente entende, né, Priscila, que pessoas que... o Sean Achor, né, de Harvard, ele fala, a equação está errada, a gente busca o sucesso para ser feliz. E ele fala, tá invertido, a gente deveria ser feliz e isso vai trazer sucesso em todos os âmbitos da nossa vida. A gente já sabe, hoje, vários estudos têm demonstrado que pessoas que são felizes, né, em relação àqueles aspectos que a gente falou, eu tenho boas relações no trabalho, eu me sinto reconhecido, valorizado, eu gosto do que eu faço, é quase que óbvio, né? Me parece instintivo que essa pessoa vai se dedicar mais para o trabalho, vai se motivar mais, vai querer gerar melhores resultados. Então, a gente olha para o tema da felicidade corporativa, primeiro porque é o óbvio, né? A gente não deveria, a empresa não deveria ser mais um ofensor na vida das pessoas nesse mundo que já é tão difícil. Sim. Mas o segundo porquê, porque de fato pessoas felizes, elas vão gerar mais resultados, né? Então, tem melhores vendas, mais produtividade, mais engajamento, mais motivação, né? Então, como é que a gente entende e traz para esse líder, então, que essa cultura de bem-estar que a gente quer construir, ela não é porque somos bonzinhos só, e sim porque é importante para a sustentabilidade dos negócios. Sim, sim. E não só pensando no hoje, né, o colaborador performando melhor na cadeira que ele está, mas usando isso para reter os talentos, que também é uma grande dor do mercado, né, perder talentos, e a felicidade no trabalho, ela está totalmente ligada, né, à longevidade da minha carreira em determinada organização, né? Com certeza. Acho que a gente, por muito tempo, acreditou que retenção, né, de talentos vinha muito dos benefícios ou de um bom salário, né? Então, as empresas pensavam, esse tema é um tema do RH, o RH tem que trabalhar para o meu colaborador permanecer aqui. Hoje a gente entende que nem existe mais essa retenção, né? Não adianta eu só trabalhar com benefícios ou com fatores que a gente chama de fatores higiênicos, né? Que são esses fatores mais racionais. É preciso, né, trabalhar no que a gente chama desses fatores mais motivacionais, né? Que Herzberg, um psicólogo, trazia como fatores motivacionais. Então a gente entende que no final não adianta um bom salário, bons benefícios, um ambiente bonito, o tobogã, piscina de bolinhas, tudo isso, Sim. se no final eu não me sinto valorizado, se eu não tenho boas relações, se o ambiente é tóxico, se existe uma grande sobrecarga, se eu não gosto do que eu faço, né? Então a gente começa a mostrar que no final pessoas que trabalham, né, olhando esse retenção do colaborador, que a gente hoje nem chama mais da retenção, mas de fato engajando o time, buscando mais as forças, os talentos, as paixões de cada um, trabalhando para construir um ambiente que seja mais empático, humano, tem tido melhores resultados, né? As pessoas não querem sair da empresa, então a gente até vê o movimento contrário, né? Pessoas que vão de repente para uma empresa que ganham menos, mas que tem mais propósito, que tem melhores relações,
que o ambiente é mais saudável, né? Então, hoje, certamente, a retenção de colaboradores vem muito mais do que algo racional. Ela passa muito mais para o olhar da pessoa, até pensando, né, em novas gerações. Os valores mudaram muito. Então, a gente vê para os millennials, salário e benefício é importante, super importante, mas não é o que me faz acordar todo dia motivada e engajada, né? Então, antes tem flexibilidade, qualidade de vida, oportunidades de desenvolvimento, né? Então, super importante que os líderes estejam atentos a esses sinais. Com certeza. E tem uma coisa super interessante que eu vi no teu LinkedIn, inclusive, aliás, fica a dica, tá, pessoal? Sigam a Renata no LinkedIn, depois a gente vai compartilhar, ela tem muito conteúdo de qualidade. E ela trouxe uma coisa que é a certificação em Chief Happiness Officer. Certo? É isso? E como que é esse trabalho que você tem feito nas empresas e essa certificação? Conta pra gente. A gente tem um parceiro que é a Happiness Business School, que é uma escola global de felicidade organizacional em Portugal. Eles têm a certificação, a gente trouxe para o Brasil, que é uma formação de 3 dias para que a gente possa garantir pessoas conhecendo mais a ciência da felicidade, então tendo toda a parte de embasamento teórico, científico sobre a felicidade, de onde vem a psicologia positiva, e principalmente uma parte bem prática, Priscila, é como é que a gente, olhando o cenário atual, consegue, então, primeiro, fazer um diagnóstico, engajar a liderança e, principalmente, quais são as ferramentas para essa construção de um plano de felicidade corporativa. Então, a certificação são 3 dias, normalmente eu faço presencial em São Paulo, uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, uma vez por mês, né? Então, no nosso site tem as informações, e são momentos que a gente vai ter bastante teoria, mas bastante prática, bastante exercício em grupo, construção do plano, para que as pessoas saiam sabendo muito como é que a gente pratica isso, porque eu sinto que em 2024 já existe uma maior conscientização sobre o tema, né? As pessoas já entendem que é importante cuidar de pessoas, mas muitas vezes não sabem o que fazer. Eu vejo muito isso, né? O RH às vezes me procura e fala, Renata, a gente já tentou de tudo, já tem um monte de programas, mas mesmo assim as pessoas estão desengajadas. E aí a gente vai ver, são programas de bem-estar que são super importantes, mas que não atuam, né, nessas frentes que a gente trabalha. Então, na certificação, a gente traz 3 grandes redesenhos, né? O redesenho do tempo, para a gente realmente trazer ferramentas para reduzir a sobrecarga e trabalharmos melhor. O redesenho do trabalho, para a gente trabalhar mais as skills, as forças das pessoas e trazer realização e significado. E, por fim, o redesenho das relações, né? Gerar esse ambiente com segurança psicológica, pertencimento, reconhecimento e valorização das pessoas. Muito bom. Aliás, acho que a gestão do tempo, o uso do tempo, eu acho que é o grande desafio, acho que um dos maiores, né? Então, acho que é fundamental esse trabalho. Essa certificação, me veio uma curiosidade, o profissional ele pode buscar esses momentos que você tem, né? De 3 dias, por conta própria, ou precisa estar vinculado a alguma empresa? Não, a certificação ela é aberta para todos, né? A gente tem, acho que 3 públicos na certificação. Um deles é o RH, então pessoas que de fato estão atuando com o RH e querem começar a trabalhar o tema da felicidade corporativa. Outras pessoas são líderes de outras áreas, né? Que de repente falam, olha, não vou esperar. Então a gente teve líderes aí de Itaú, iFood, Boticário, enfim, grandes organizações que de repente a pessoa fala, não vou esperar a empresa se transformar, né? Já quero atuar com ferramentas para melhorar meu dia a dia. E tem também o consultor, né? Palestrantes, consultores, professores de outras escolas, né? O que atuam como consultor na área de RH e que de repente querem incluir a metodologia também da felicidade corporativa em seu trabalho. Você trouxe aí exemplos que justamente eu ia te pedir, cases práticos dessas empresas, né, que eu sei que você atua, né, Itaú, Grupo Boticário. Conta pra gente, né, como a felicidade ela tem impactado o negócio. A gente tem trabalhado em algumas frentes, né, Priscila? A primeira delas, às vezes, são palestras, momento de conscientização, trazer reflexões, trazer um pouco de ferramentas práticas, então, que são super importantes para a gente tirar o tema, né, debaixo do tapete. A gente fala saúde mental, bem-estar, sempre foram temas muito difíceis de serem falados, e hoje eles são muito importantes, né, são urgentes, na verdade.
Então, a palestra é uma forma da gente começar a discutir o tema dentro da empresa. A gente fez isso em Heineken, a gente tem feito bastante na Nestlé, fizemos já Unilever, né, Natura, Boticário, enfim, grandes empresas para, de fato, começar a trabalhar o tema. Uma outra frente que a gente trabalha muito é a jornada da liderança, né? Uma liderança humanizada, positiva, trabalhar mais o tema da sustentabilidade humana, desse redesenho do trabalho com os líderes. Temos trabalhado também bastante na Nestlé, né? Então a gente tem conversado aí com os líderes, construído planos de ação para que os líderes tenham ferramentas no dia a dia, né? Como é que a gente então faz a gestão do tempo, como é que a gente busca as forças do time, enfim. Então a gente tem trabalhado, fizemos também no Grupo Boticário com toda a VP de operações, a capacitação de todos os líderes da VP, fizemos no Itaú, dentro do Ion, né? O Banco de Investimentos do Itaú, também capacitamos todos os líderes para atuarem com o tema da felicidade corporativa. Então, grandes empresas que entenderam já que é super importante para a sustentabilidade dos negócios ter líderes que olhem o colaborador, que respeitem o colaborador, né, e que atuem de uma nova forma. O que a gente sente muito é os líderes não foram preparados para esse cenário do mundo, né? Então, como é que a gente ajuda esses líderes com ferramentas práticas? E uma outra frente são os embaixadores da felicidade, né? A gente acabou de terminar uma turma na Supergasbras para pegar pessoas, né, de diversas áreas, na Stellantis, que é Fiat também, Peugeot, Citroën, também fizemos os embaixadores, trabalhando muito pessoas que são de diversas áreas, mas que são agentes da transformação, né? Então que se comprometem a olhar o dia a dia, a trabalhar algumas ferramentas. Então eles trabalham, por exemplo, vamos fazer um programa de reconhecimento, vamos fazer um check-in para a gente valorizar pessoas, vamos começar com uma dinâmica, vamos fazer rodas de conversa, enfim. São várias ações que no final o embaixador tem quase que como aqui uma caixa de ferramentas para ele usar atuando, né, de fato, multiplicando esse conhecimento. Então são algumas frentes que a gente tem trabalhado em grandes organizações para no final trabalhar essa cultura, né, trazer para a prática, porque o mais difícil é transformar em cultura mesmo. Então, Sim. como é que a gente sai de uma ação pontual, de um workshop e transforma isso numa cultura, em hábitos do dia a dia da liderança principalmente? Sim, aí você trouxe um grande desafio, né, que é trazer para a prática. Na tua opinião, Renata, quais são os maiores gargalos nesse sentido? Assim, onde está mais crítico que a empresa precisa realmente se transformar para promover esse ambiente de bem-estar e felicidade? Eu acho que hoje quase todos os clientes, eu sinto, Priscila, uma sobrecarga, né? A gente vem nesse mundo de pós-Covid, um cenário de um mundo híbrido, que as pessoas ainda estão buscando, né? Os resultados muitas vezes estão desafiadores, e as empresas então entraram nesse modelo de o dia inteiro em reunião, chega no final do dia, as pessoas cansadas, tendo que fazer um monte de coisa. Então, eu sinto que hoje a sobrecarga é um grande problema da nossa sociedade, né? A gente está 24 horas conectados, e isso tem levado a gente muito mais ao adoecimento do que à produtividade. Até tem um dado que eu acho super interessante, que das 8 horas trabalhadas a gente produz menos do que 3 horas, né? Então, esse é um problema que eu encontro claramente, né, em quase todos os clientes. O segundo desafio que eu vejo é a cultura também da sobrecarga e do líder muitas vezes achar que isso não é papel dele, né, gerenciar. Então, muitas vezes, gestão de pessoas sempre foi visto, o tema é do RH, e esse líder não entende que, de repente, pequenas mudanças no dia a dia podem trazer um time muito mais comprometido, mais engajado, e rever essa questão, né, de reuniões que são tão improdutivas, muitas vezes ineficientes. Então, eu acho que hoje a gente encontra muito esses desafios, uma mentalidade de acreditar que a sobrecarga ela é importante para gerar resultados, e a outra mentalidade de um líder que muitas vezes não entende que é papel dele realmente construir também essa cultura de bem-estar. Então, eu sinto bastante isso como desafios para a gente sair desse lugar que a gente está hoje, que não está bom para as pessoas e não está bom para as empresas também, e chegar num lugar que pode ser melhor para todo mundo. Sim, você tocou num ponto que, inclusive, eu vi uma postagem sua em que você traz um dado que diz que cerca de 70%, ou até um pouco mais de 70% das reuniões realizadas poderiam ter não acontecido, né? É interessante isso, né? E você sabe que eu trabalhei numa empresa em que eles comentavam assim, antes de solicitar uma reunião, pense se a sua reunião poderia ser substituída por um e-mail, né? E, quer dizer, bem isso, né? A maioria das reuniões são desnecessárias.
Hoje a gente percebe, né, que a gente entrou nesse lugar do, como eu não estou te vendo, né, estamos aqui no mundo híbrido, as pessoas começaram a achar que tudo tem que ser uma reunião. Então a gente hoje tem 3 vezes É. mais reuniões do que num pré-pandemia, e quando a Uhum. gente percebe, a gente passa o dia inteiro, muitas vezes só mudando de link, né, É. e para reuniões que poderiam ter sido e-mail, como você falou, ou reuniões que a gente cada um está fazendo uma outra coisa em paralelo, né, tem um outro dado interessante, é que 73% das pessoas tentam ser multitarefas. É. Então a gente está na reunião, mas não está, né? Está lá, mas está Exato. fazendo uma apresentação, está falando com outra pessoa, está É. resolvendo uma outra questão. E aí as reuniões são longas, são improdutivas, né? São mal administradas. Então, para começar a ter uma discussão sobre felicidade corporativa, eu sempre falo, comecem pelas reuniões. Uhum. Se as pessoas hoje elas passam o dia em reunião, é muito difícil, né? Como é que eu vou organizar minha vida, ter qualidade de vida, se eu passo o dia inteiro em reunião? Então, eu tenho um case interessante da Microsoft do Japão, que viu que estava esse excesso de reunião e que eles fizeram regras simples de reunião. Até 30 minutos, com até 5 pessoas participando, né? Então, assim, só os tomadores de decisão, uma pauta sendo enviada previamente, um documento, muitas vezes, para ser lido antes daquela reunião, e uma ata que é enviada para todo mundo depois. Essas pequenas mudanças fizeram eles terem uma redução na sobrecarga de 20% e aumentou a produtividade em 40%. Então, como Nossa. é que a gente começa a ter discussões de que esse modelo de ter reunião das 9 às 7, né, às 8 Uhum. ou até o final do dia, pelo menos, não é produtivo, né? Então, como é que a gente começa a primeiro se perguntar, precisa dessa reunião? Segundo, para que eu preciso, que eu vou mandar de um pré-work para as pessoas estudarem? Ou será que pauta que vai ser para a gente discutir, para seguir, né? E não todo mundo lá divagando, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e a gente só muitas vezes sentindo que está perdendo tempo, né? Então, certamente é uma discussão super importante hoje. Sim, muito bom. Outro ponto que eu queria muito te ouvir a gente traz muito o tema de diversidade e inclusão, né? Até pelo nosso propósito aqui do TPM. E Uhum. eu imagino que esse tema de felicidade corporativa está muito ligado também, né, às organizações atuarem de maneira eficiente em diversidade e inclusão. Certo? É isso? Não existe, né, a felicidade corporativa sem alguns pilares, né? Certamente o da diversidade, equidade, inclusão é uma base de tudo isso, né? A gente sabe que a segurança psicológica é muito importante, um ambiente que as pessoas não tenham medo para as pessoas serem felizes no trabalho. E a diversidade e inclusão é uma base aí da segurança psicológica. O que a gente percebe hoje é que muitas vezes o RH ou a empresa trabalha, então, workshops, letramento sobre diversidade e inclusão, e muitas vezes fica nisso só, né? E não vira cultura. Então, a gente tem falado muito sobre isso. Não pode ser um workshop, não pode ser um momento da semana falar sobre felicidade ou sobre É. diversidade e inclusão. Aquilo tem que ser cultura mesmo. Tem que Uhum. ser a forma com que a gente se relaciona, mais empática, mais humana, trazendo equidade, trazendo inclusão para todos, né? Dando voz para todo mundo. Uhum. Então, a gente precisa ir muito além desses momentos que a gente discute o tema, e sim, a gente já se relaciona de um lugar muito mais inclusivo, né, com mais equidade, com mais pertencimento e voz para todo mundo mesmo. Com certeza. Agora, a Renata, gente, esse tema vocês vão amar, com certeza. A Renata, ela está à frente de uma pesquisa ligada a uma semana de trabalho de 4 dias. Conta mais sobre isso, Renata, esse teu trabalho e quais são as suas perspectivas nesse tema. Nem todo mundo é fã, viu, Priscila? Tem É? gente que, inclusive, às vezes reclama no meu Instagram, essa coisa de quem não quer Interessante. trabalhar, né? Ah, sempre tem, Mas né, duas opiniões aí a sempre respeito. tem, mas Aham. aqui tirando a brincadeira, tem muito mais a ver com. Acho que há várias crenças e mitos em relação ao projeto, né? Em Uhum. 2018, um empresário da Nova Zelândia começa a trabalhar a 4-Day Week Global, né? Então ele funda uma organização sem fins lucrativos para trabalhar uma metodologia que ele traduz em 100, 80, 100. Trabalhar gerando 100% dos resultados, trabalhando 80% do tempo e trabalhar recebendo 100% do salário. E disso ele começa a ter bons resultados na Nova Zelândia, na Austrália, no Reino Unido.
Unido, né, um grande piloto que aconteceu no Reino Unido, e eu fui conversar com eles para entender se era possível, né, se eles estavam pensando em vir para o Brasil. Eles gostaram da minha empresa e acabamos nos tornando os parceiros exclusivos da For the Week Global aqui no Brasil. A gente lançou um piloto em 2023, 20 empresas se inscreveram no piloto, a gente passou por meses de planejamento e agora elas terminaram, né? A gente passou por 6 meses de piloto para realmente entender o que acontece numa semana de 4 dias. Junto com a gente aqui no Brasil, a gente tem a FGV-ESP, né? Então, para ter uma pesquisa acadêmica, também dados, né? Para trazer aqui verdade, né? Para o projeto em cima dos dados pesquisados, e a gente tem ótimos resultados até agora, né? Então, melhora em saúde mental, bem-estar, então pessoas se sentindo mais ativas, com menos exaustão, menos sintomas de burnout, de ansiedade, menos estresse, né? Então, bom para o colaborador, claramente, né? E parece óbvio. O segundo aspecto tem a ver com a própria empresa, né? Então, empresas gerando mais resultados, mais inovação, percebendo o engajamento dos colaboradores, então, mais retenção de talentos também, né? Reduzindo o turnover. Então, também bom para a empresa. Então, com isso, a gente agora vai, até agosto de 2024, lançar os resultados finais da pesquisa dos 6 meses de piloto, e a perspectiva é que essas empresas continuem testando, se adaptando, né, vendo o que funciona, o que não funciona, e que a gente em 2024 ainda lance um segundo piloto junto à For the Week Global para ter mais empresas, né, testando essa metodologia junto com a gente, né. Eu sempre falo, o Brasil não está preparado para uma semana de 4 dias, mas a gente aos poucos vai dando cada passo, né, plantando essas sementes, mostrando que esse é um projeto de produtividade também, não só de bem-estar e saúde mental. Sim, não, e assim, eu acho que antes da pandemia, a gente também não estava preparado para o híbrido ou para o trabalho remoto, né? E agora, depois dessa transformação, a gente vê que é possível. Então, eu acho que é um caminho, né, Renata? Existe também uma questão, acredito eu, né, de modelo de trabalho, tem leis trabalhistas, então a gente tem algumas barreiras aí a serem vencidas, mas que bom que você está aí trazendo esse tema, porque, quem sabe, é um futuro próximo para a gente, né? A gente tem junto com a gente a Clementine Teixeira, que é um escritório de advocacia que ajudou as empresas a escreverem acordos, né, tanto individuais para cada colaborador, quanto acordos coletivos com o sindicato, para que seja um benefício, né, um teste. Então as empresas entram muito nesse olhar de, a gente vai testar, não é um benefício dado, né, a gente aqui quer entender o que funciona, o que não funciona, porque a ideia é que de fato as pessoas mantenham os resultados, então o benefício poderia ser retirado se as pessoas começassem a produzir menos. Então, eu acho que ele não é o único modelo sobre o futuro do trabalho que a gente vai ver, mas certamente ele é um dos modelos, né? Então a gente precisa assim, testar, e a metodologia é justamente para que o teste aconteça e a pessoa entenda o que funciona, o que não funciona, né? Qual a cultura da empresa, qual o nosso segmento, e possa fazer adaptações, né? Então o modelo, certamente ele traz um olhar de flexibilidade, mais até do que só uma semana de 4 dias, mas precisamos discutir flexibilidade daqui para frente, com certeza. Sim, é verdade. A gente falou bastante sobre a perspectiva da organização, felicidade no trabalho nesse aspecto, mas vamos pensar um pouquinho no indivíduo, né? O que eu posso fazer dentro da minha rotina para realmente melhorar o meu bem-estar no trabalho? O que eu posso fazer então? Acho que começar vendo as reuniões, né? Então, claro, sozinho a gente não muda a cultura de reunião da empresa, mas de repente é começar, né? Recebe um convite, já olha, qual é a pauta dessa reunião? Será que eu preciso estar? Já tem outra pessoa do meu time? Então, eu acho que começar a ter esse senso crítico sobre as reuniões é super importante, né? E aí cada um pode começar a ser aqui um multiplicador de mudanças, já mandar uma reunião com definido o que vai ser a pauta, depois ter uma ata, né? Hoje tem inteligência artificial para trazer já uma ata da reunião, enfim, um resumo. Acho que um outro aspecto é ter momentos de foco na agenda, né? Então, assim, é reservar momentos de foco. A gente não é um ser com foco, né? A neurociência mostra que o nosso foco, a gente tem uma mente divagante e a gente não é multitarefas. Essa ideia de que dá para fazer tudo ao mesmo tempo tem levado a gente quase que ao adoecimento. Então, como é que eu, de repente, falo, agora eu estou no meu momento de foco,
tira as notificações, fala para as pessoas que você vai ficar 1 hora sem responder e tá tudo bem, né? A gente sobrevive também sem 1 hora de notificações. Então, precisamos começar a ter essa cultura do foco. Um outro aspecto importante é a gente priorizar melhor as atividades, né? No mundo de hoje parece que tudo é urgente, tudo é importante. E se tudo é urgente e importante, no final quase que nada é, né? Eu não consigo priorizar nada. Então, como é que eu consigo olhar minhas atividades, olhar minha agenda e saber, olha, não dá para fazer tudo, eu vou me organizar, vou priorizar isso que é mais urgente e mais importante, isso aqui eu vou delegar, porque talvez não seja tão importante, isso aqui eu vou deixar para outro dia, porque não é tão urgente. Então, começar a ter essa, a gente chama da matriz de Eisenhower, para organizar melhor as atividades. E, por fim, usar a inteligência artificial, né? A gente sabe o quanto que a inteligência artificial pode nos tirar o repetitivo, o operacional, para a gente focar, de fato, no criativo, no estratégico, mas a gente precisa testar, né? O que funciona, o que não funciona. De repente começa, né, transcrevendo as reuniões, de repente utiliza para fazer um esboço, tirando algum processo que é robótico, né, que está lá no dia a dia. Então, eu acho super importante a gente usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem visto muito as pessoas falando, né, será que a inteligência artificial vai roubar nossos empregos? Mas provavelmente quem souber usar vai. Então, eu acho que é algo super importante que todo mundo tem acesso e pode fazer para começar a tentar reduzir a sobrecarga e melhorar, então, o seu dia a dia e ter mais qualidade de vida, né? Então, é super importante esse primeiro aspecto da gente redesenhar o nosso tempo, de fazer uma gestão melhor do tempo. Um outro aspecto importante para ser feliz no trabalho é a gente descobrir mais quais são nossos dons, quais são nossas forças, nossos talentos, né, nossas paixões. Então, seja através de um assessment, né, da Gallup, ou através de um olhar para o autoconhecimento, né, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer bem, para que a gente possa, de fato, focar naquilo que a gente sabe e gosta de fazer. E, por fim, construir melhores relações. Também é nossa responsabilidade tentar ter pessoas que são o nosso grupo de apoio, a gente tentar construir a segurança psicológica, reconhecer e valorizar as pessoas ao nosso redor, né? Então, eu sempre falo, não adianta esperar a empresa perfeita, né, Priscila? O Brasil não vai ser perfeito amanhã, a empresa não vai ser perfeita amanhã. O que cada um de nós pode fazer a nossa parte para realmente construir um ambiente que seja melhor para cada um? Sem dúvida, sem dúvida. E aí você trouxe vários aspectos importantes que passam pelo líder. Você já trouxe isso também agora no papo, né? Pensei aqui também em algo que às vezes é muito difícil, que é a questão do feedback, né? Então, como líder também, procurar melhorar a forma como você dá o feedback também é um elemento tão importante para, né, manter esse bem-estar, impulsionar a felicidade, né? O líder, ele tem um poder, né? Tem um dado que o líder, ele impacta na saúde mental do time da mesma forma que o cônjuge da pessoa, né? Então, o líder, de fato, ele tem um poder que adoece pessoas ou ajuda a florescê-las, né? Então, eu acho que quando o líder sabe dessa responsabilidade, ele tem que ter esse olhar mais humano, mais empático. Ele não é mais só um bom batedor de metas, né? Ele tem que ser alguém que tem um olhar para o indivíduo. Então, eu acho que usar esse lugar de ter boas conexões, de ter one-on-one mais humano, mais empático, mais frequente com o time, ajudar no desenvolvimento do time. Então, hoje o líder, ele é um coach, né? Ele é um mentor. O líder, ele passa por ter momentos de roda de conversa para saber como as pessoas se sentem, encontrar mais os dons do time, né? Redesenhar o trabalho de acordo com essas forças. Então, eu acho que a gente tem o nosso papel, a nossa responsabilidade, a empresa tem a parte dela e o líder tem uma parte significativa também. Então, quando eu penso assim, hoje eu acho que cada vez mais a felicidade na empresa é algo compartilhado. E se eu ficar esperando, não vai acontecer se eu não tiver protagonismo, autorresponsabilidade, mas se eu tenho um líder também que não me valoriza, que não me reconhece, que é abusivo, né, que é assediador, certamente é difícil também. Então, eu acho que a combinação de tudo isso é o que garante que a gente vá construir pessoas mais felizes no trabalho. Sim. Não, e essa comparação que você fez com o cônjuge faz todo sentido, porque olha o tanto que a gente, né, a quantidade de tempo que a gente passa no trabalho é realmente ou igual ou até mais, às vezes, que a gente passa com a nossa própria família, né? Então faz todo sentido esse peso, essa influência tão grande. Tanto é que às vezes a gente ou fica numa empresa
pelo seu líder, né? Poxa, gosto tanto dessa pessoa, gosto tanto de ser liderado por essa pessoa que eu vou ficar, mesmo às vezes não estando tão feliz com a empresa em si, mas eu fico pelo meu líder, né? Então faz todo sentido, realmente. A gente percebe que as pessoas elas saem e ficam na empresa muito pelo líder, né? Então é o que a gente falou, o benefício, o salário, ele é importante e me traz um olhar racional, né, para tomar uma decisão de um trabalho. Mas o que me engaja no dia a dia, o que me motiva, o que me faz realmente ter brilho nos olhos, né, tem muito a ver com as relações, tem a ver com o meu próprio trabalho, e o líder tem um papel muito importante nisso, né? Então eu acho que cada vez mais a gente tem que ajudar essa liderança, que também não é um super-herói, a ter essa consciência, né, desse poder, desse seu papel, e também ajudá-los com ferramentas práticas para essa construção, porque no final é isso, como é que a gente constrói na prática essa cultura de bem-estar. Isso mesmo. Renata, a gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso episódio. Você, né, faz esse trabalho incrível aí dentro das organizações. Como que essas empresas ou profissionais podem saber mais, se conectar com você? Tenho certeza que está todo mundo muito interessado nesses temas. Então, se você puder compartilhar um contato, vai ser fantástico aqui com a nossa audiência. Legal. Meu Instagram é renata.rivete, né, TTI no final, o meu LinkedIn Renata Rivete, nosso site reconnecthappinessatwork.com. Então a gente tem bastante informação, de fato a gente tenta ajudar a desmistificar o tema, trazer consciência e principalmente prática, porque também não adianta a felicidade, né, de forma teórica, como é que a gente pratica essa construção, como é que a gente muda o nosso entorno, a nossa vida, a nossa sociedade, né, e planta a nossa semente para construir um mundo melhor. Sim, isso que você trouxe é uma grande realidade, né? As empresas e profissionais precisam tirar isso do conceito, né? Trazer isso para a prática. Então, achei fantástico o seu trabalho, quis muito te trazer aqui para o TPM. Quero te agradecer imensamente pela sua participação. Aqui as portas estão abertas, tá? Para quando você quiser e puder voltar, trazendo esse tema tão importante. E mais uma vez, obrigada. Foi um prazer Eu que ter agradeço. você. Obrigada, Priscila, foi um prazer. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final desse episódio. Aguardo vocês no nosso próximo aqui do TPM. Obrigada pela audiência e até já.